com a sensação de que sindicatos e governo não estão a participar nas mesmas reuniões. Temos os sindicatos a sair destes encontros a dizer que não há acordo, que não há entendimento, que nada disto chega, e depois temos o ministro a dizer que há um reconhecimento do esforço do governo para que haja aqui uma aproximação. Boa tarde, obrigado pelo convite. Digamos que há muito tempo que a linguagem entre o Ministério e os professores, até mais do que com os sindicatos, tem divergido bastante. Ou seja, a linguagem do Ministério da Educação é a de que está a fazer tudo e tudo. Mas quando se desmontam as propostas que foram apresentadas, elas de melhoria se resumem apenas a aumentar o número de QZP. Curiosamente, aquele onde eu estou, não sendo professor de QZP, fica exatamente na mesma. Quadros de zona pedagógica, para que os nossos telespectadores percebam. Os quadros de zona pedagógica, desculpe. Ou seja, as áreas entre as quais podem ser colocados professores, até agora vinculados dessa forma, mas a partir de agora também os próprios professores de carreira, sempre que as direções considerem que têm suficiência de horário. Ora bem, este tipo de propostas não trouxeram nada de novo. Por exemplo, as percentagens apresentadas para as cotas são apenas a concretização daquilo que já existe neste momento, só que apresentando uma percentagem que soma às cotas o número de vagas que têm sido abertas por listas. Portanto, continuam a existir mais de 40% de pessoas a não poder progredir, independentemente de terem avaliação para isso. Para além disso, há propostas que são dirigidas apenas a um setor dos professores, tentando provocar uma divisão entre eles, tentando fazer pensar aos novos que há boas propostas para eles. Não é bem verdade, porque para um professor que entra na carreira, uma boa proposta contempla o resto da carreira. Ora, neste momento, esse tipo de proposta não existe com o devido horizonte. Ou seja, a pessoa entra na carreira e não tem um horizonte de carreira sem obstáculos que lhe permita ter alguma estabilidade, especialmente se as pessoas entrarem na carreira apenas aos 40 e tal anos. Repare-se que aquela regra que o Ministro apresentou como uma grande conquista é apenas o cumprimento da lei que existe no resto da administração pública. Não é nada de especialmente novo. É apenas... Portanto, o que está a querer dizer, no fundo, é que o Ministro da Educação apresenta estas propostas com um embrulho, como se fossem muitas propostas e abrangentes, e na realidade não é assim. O Ministro está a negociar com a opinião pública, não está a negociar com os sindicatos, simplesmente com os professores. Repare que ele apresenta publicamente as propostas antes de se reunir com os sindicatos e depois de dizer que tinha tanto respeito por eles que só nas reuniões com os sindicatos apresentaria as propostas. Portanto, o Ministro está neste momento a tentar negociar com a opinião pública. Há intervenções no sentido de dar a entender que os alunos estão a ser extremamente prejudicados, mas ao mesmo tempo ele diz que a greve tem um impacto reduzido e não se compreende esta parte. Por outro lado, mobilizam-se algumas associações de pais, quando não se dá o devido destaque àquelas que estão ao lado dos professores, e basicamente o que acontece é uma negociação que o Ministro decidiu trazer para a praça pública e fazer para a opinião pública, tentando que ela penda para o seu lado, quando os professores têm 15 anos de agravos não revertidos, e não adianta vir com o argumento da responsabilidade orçamental, que é extremamente demagógico, e nós temos imensos exemplos de derrapagens que nós poderíamos dizer esta derrapagem dava para pagar todo o tempo para trás que os professores perderam. Ninguém está a pedir para devolver os 6 anos todos de uma vez. Nos Açores, na Madeira, houve esse tipo de recuperação de tempo de serviço. E, portanto, temos que ter a noção de que nada disto é perfeitamente impossível. É uma opção política, ideológica e penso mesmo que causada por uma espécie de ressentimento com os professores por tudo o que se tem passado desde 2005, 2006, 2007. Se não houver essa recuperação integral do tempo de serviço que foi congelado, nada do que possa ser apresentado irá fazer os professores ceder nesta luta? Eu não posso responder pelas dezenas de milhares dos meus colegas, e mais de uma centena de milhares, mas... Mas a percepção, qual é a percepção que tem? A percepção é que, sem que desapareça o sistema de cotas tal como ele existe agora, e sem que exista uma solução, seja mitigada, seja o que for, de recuperação de tempo de serviço, seja uma melhoria das condições de trabalho nas escolas com a eliminação de uma carga burocrática perfeitamente atroz, estas linhas, e como é óbvio também as regras de trabalho para os contratados,
são linhas vermelhas que, pelo menos na maioria delas, tem que haver uma proposta do Ministério que seja satisfatória para os professores. Eu não estou a dizer que todas elas têm que ser satisfeitas já. Estou a dizer que tem que haver um plano para que cada uma delas seja resolvida num horizonte próximo, porque senão o que acontece é que os professores novos não querem entrar, mesmo que só tenham 3 anos para poder entrar nos quadros, e os velhos vão começar, os velhos entre aspas, vão sair da carreira cada vez em maior quantidade e o mais depressa que conseguem. Por isso, esta situação é perfeitamente insustentável enquanto o ministro não ouvir exatamente o que lhe está a ser dito. Eu penso que ele ouve o ruído, eu penso que ele vê as imagens, mas que não processa exatamente a informação, ou então alguém que o aconselha o está a aconselhar muito mal. E até haver mais propostas concretas, até onde é que acha que vai esta luta, estas greves e esta incerteza para os pais encarregados de educação perante todo este desagrado demonstrado pelos professores? Incluindo os pais que também são professores. Eu não sei, sinceramente, até onde é que vai chegar, porque já existem, neste momento, intimidações ao nível dos serviços mínimos, com uma reunião hoje também convocada com o STOP para definir serviços mínimos para as escolas. Ora, é verdade que neste momento, ao contrário do que se esperaria, se está a manter uma mobilização que vai tendo uma geografia diferente todos os dias. Não é apenas a questão das greves distritais convocadas pela FENPROF e os outros sindicatos associados à FENPROF, é também os protestos, as automanifestações de quem se mobiliza sem enquadramento sindical. Reparemos que há muitas escolas que estão encerradas, ainda hoje, por acaso, me mandavam as fotos de uma escola em Portimão, a António Aleixo, que está há 13 dias encerrada. E isso vem não da mobilização sindical, vem da automobilização dos professores e da sua insatisfação. É preciso que se compreenda, e isto realmente é uma coisa muito importante, que há questões que não estão resolvidas, que pareciam estar esquecidas, mas que o ressentimento é enorme entre quem está na carreira e entre quem quer entrar na carreira. E eu ontem ouvi um deputado do PS dizer que os professores não podem ser o inimigo, mas ele a seguir disse, não podemos aceitar uma divisão entre os professores e a opinião pública. Não, o que está em causa é uma divisão entre os professores e a tutela. A opinião pública é, neste momento, um objetivo do Ministro da Educação, mas, no caso dos professores, a opinião pública sabe o nosso trabalho todos os dias e sabe que nós nunca colocaríamos os seus filhos sem ser em segurança. E, portanto, esse tipo de argumentos extremamente demagógicos e esses sim populistas é que são, para mim, desproporcionais na forma como a retórica política está a ser usada neste momento. Professor Paulo Guinote, muito obrigada por ter estado na edição da tarde. Vamos agora em